Olá, vamos iniciar o capítulo 52, que, como eu disse, é longo. Eu vou dividir, tá? Lucano permaneceu poucos dias apenas em Tiberíades. Durante esse tempo, perambulou pelo vale e pelos montes. Ficou em pé à porta da sinagoga e ouviu as preces dos que estavam lá dentro. Ficou em pé onde Cristo ficara, e dali olhou lá embaixo o mar da Galileia, sempre imutável, sobrenaturalmente azul e tranquilo. Depois partiu para Nazaré, à procura de Maria. Desejava vê-la, àquela que dera à luz Deus, e o amamentara, e o embalara em seus joelhos, e o levara aos mestres e ao templo, e o amara acima de tudo o mais, e o vira morrer da morte odiosa dos perversos. Pensando nela, Lucano a reverenciava em seu coração, e o fato de nela pensar era uma alegria. Bem-aventurada era ela, acima de todas as mulheres, de todas as gerações. Aulo separou-se dele com tristeza. Se não nos tornarmos a encontrar na terra, então nos encontraremos no céu, disse ele, abraçando Lucano. Enquanto seu cavalo subia a colina pedregosa, Lucano olhava para trás, para o mar, e pensava que só no paraíso devia existir paz assim, vasta e azul tranquilidade, tão envolventemente calma. Então, no topo da montanha, ele olhou para Nazaré, à distância, sobre as colinas ressecadas e escuras, com suas projeções de pedras quebradas. As casas de telhados planos eram de cor circulante, brilhando ao sol e rodeadas espaçadamente por espessas árvores verdes e ciprestes pontudos, que pareciam sombrios contra o céu ardente. A cidadezinha empoleirava-se ali, como se colocada pela eternidade, para não ser movida de novo, para não ser perdida. Para além dela, as montanhas distantes se iam desdobrando uma após outra, em profunda tonalidade castanha, como uma barreira. Ondas de calor estremeciam sobre o cenário amplo, dando-lhes aparência sobrenatural. Lucano desceu o monte para um pequeno vale juncado espessamente de enormes pedras de basalto negro, entre as quais havia relva esparsa, pálida e crestada à luz do sol. Ali, carneiros pastavam, guardados por pastores sentados nas pedras. Os homens olhavam fixamente para Lucano, seus turbantes abrigando-lhes os rostos queimados de sol. Ele saudou-os, e os homens retribuíram-lhe a saudação, cheios de curiosidade. Olhando para eles, Lucano pensava: eles o viram, conheceram-no, falaram com ele, e talvez muitos tenham brincado com ele em sua infância. Uma grande sensação de entusiasmo ergueu-se nele ao deixar o vale, pondo-se a subir o monte para Nazaré. Nuvens de poeira branca e ardente seguiam-no, rodeavam-no, sufocavam-no, forçando-o a tossir. Ele, porém, conservava os olhos em Nazaré e esporeava o cavalo, desejando sombra. As montanhas devolviam o eco do galopar e do tropeçar do cavalo, e do rolar de pedras à sua passagem.
Então, finalmente, estava na periferia de Nazaré, nas pequenas e alcantiladas ruas estreitas, onde a poeira rodopiava e onde fervilhavam crianças brincando. As ruas eram margeadas por minúsculas lojas abertas, que vendiam cordeiro e carneiro assados, salsichas, vinho barato, artigos domésticos, sandálias e tecidos de cor. O ruído foi quase um alívio para Lucano, depois do silêncio das montanhas. E enquanto cavalgava através de mais ruazinhas, espessa e purpúrea sombra, era atirada ocasionalmente por um carvalho, uma alfarrobeira, pinheiro alto ou um cipreste, uma acácia, murta ou grupo empoeirado de tamareiras. No centro de uma praça redonda, pavimentada de pedras lisas, feitas principalmente de basalto preto, havia um poço, e moças ali estavam enchendo seus jarros e tagarelando. As cordas rangiam e os baldes deixavam pingar gotas brilhantes ao sol. As donzelas olharam para Lucano e sobressaltaram-se. Seus olhos azuis, cinzentos ou de um castanho claro, mostraram-se curiosos sob os véus coloridos. Era um lugar pobre. Não havia casas bonitas, nem jardins ornados de fontes, nem paredes altas de onde cascateassem flores vermelhas ou rosadas. Não se viam liteiras, nem bigas, nem homens ou mulheres bem vestidos. Atrás de algumas das casas cresciam pequenos retalhos de verduras ou vinhedos que se apoiavam em estacas. Todas as ruas mostravam-se ruidosas, com cães e burros, estes últimos pacientes e pesadamente carregados com produtos para as lojas. Lucano parou junto à cisterna e perguntou às moças se poderiam indicar-lhe onde ficava a casa de Maria, mãe de Jesus. Elas olharam para aquele homem alto e louro, em seu cavalo preto, e o aprumo dele tornou-as tímidas e prudentes. Deram risinhos abafados, olharam-se uma às outras, e então uma delas, sem dizer palavra, apontou para uma rua que saía da praça. Lucano seguiu, deixando as moças sussurrando alvoroçadamente. Aquela rua ainda era mais pobre do que as outras e havia poucas casas nela. Eram casas excessivamente baixas, com escadas curtas que levavam aos terraços planos, onde as pessoas se podiam reunir depois do crepúsculo, em busca de frescor. Através de portas abertas, Lucano podia ver os degraus de pedra que desciam em forte declive para as frias adegas subterrâneas, onde as famílias passavam as horas quentes do dia e faziam suas refeições. Lucano parou o cavalo e olhou em derredor, hesitante. O animal movia-se impaciente e sacudia a cabeça e a cauda para livrar-se da multidão de moscas. Na luz enseguecedora do meio-dia, a pequena rua alcantilada tinha ar de infinita desolação e a poeira ondulava sobre ela. Não havia ninguém por ali. Lucano escolheu a casa mais próxima, apeou, chegou à porta aberta e olhou para dentro. Depois para os degraus que desciam para o aposento abaixo, tipo adega, mas fresco.
havia poucos e pobres artigos de mobiliário no quarto minúsculo, acima dos degraus. Uma ou duas cadeiras feitas em casa, um banco, uma mesa. As paredes eram caiadas e reluziam com os reflexos do sol lá fora. Da adega vinha um grugulejar agradável de água. Lucano chamou e, não recebendo resposta, entrou pela porta estreita e olhou para os degraus. Pôde ver um pequenino poço no piso da adega, um piso de pedra, algumas panelas de ferro e uma chaminé preta. Tornou a chamar. Agora ouviu-se o roçagar de roupas e uma mulher apareceu no fundo, levantando os olhos para ele silenciosamente. Estou procurando Maria, a mãe de Jesus, senhora, disse Lucano. Fiz uma longa viagem para falar com ela. Sem responder, ela subiu os degraus e Lucano viu pelo reflexo da luz que era jovem e flexível, vestida com um tecido barato, azul escuro e usando véu branco. Enquanto ia subindo os degraus, o rosto levantou-se para o médico e ele percebeu que a mulher era extremamente bela, de faces lisas e pálidas, adelgaçando-se no queixo, onde havia uma covinha. Tinha o nariz delicado, os lábios de um rosa suave e os olhos azuis mais encantadores que o médico já vira. Um caracol de cabelo dourado escapara de seu véu. Seu corpo e sua esbeltez eram os de uma jovenzinha, e seus pés, descalços, muito brancos. Então, em pé diante dele, cheia de simples dignidade, ela disse: sou eu. Lucano estava estupefato. Segundo tudo quanto ouvira, Maria devia ter agora 48 anos e ainda assim mostrava o aspecto e a juventude de uma jovem princesa, gentilmente nobre e infinitamente suave. Não havia rugas marcando-lhe o rosto e ela sorria, indagadora, para Lucano, mostrando dentes pequenos que pareciam pérolas perfeitas. Contudo, olhando-a, ele percebeu que ela sofria uma sutil modificação. Tornava-se mais velha, enchia-se de desgosto e tristeza, curvava-se um pouco. Então, de novo, estava misteriosamente jovem e ereta, calma como uma estátua, com a fronte lisa e branca. Lucano, sem saber por quê, começou a tremer. Estava dominado pela reverência e pelo amor. Desejava ajoelhar-se diante dela e beijar-lhe as mãos que o trabalho gastara. Entretanto, Maria fixava nele um olhar sem curiosidade, e seus olhos azuis pareciam transpassar-lhe a alma. Sou Lucano, médico grego, senhora, murmurou ele. Vim de longe para ver-te, pois amo e sirvo teu filho, embora nunca o tenha visto, a não ser em meus sonhos. Ela não se mostrou surpreendida. Sorriu-lhe ternamente e falou com voz sussurrante, como a de uma harpa que fosse suavemente tangida. Sentemo-nos atrás da casa, na sombra, Lucano. E conduziu-o para trás da casa, onde havia um banco contra a parede.
Todos os seus movimentos eram cheios de graça, flexíveis como os de um salgueiro, e havia nela uma alta majestade. Sentaram-se lado a lado, e Maria olhava para a distância sonhadoramente. Imediatamente, Lucano teve certeza de que ela tudo sabia a seu respeito, mas ele não podia dizer como isso se dava. 2 ou 3 cabras ocupavam-se em mordiscar alguns cardos baixos na relva pálida. Algumas aves domésticas ciscavam no pó, e para além delas, os vinhedos subiam em estacas e enchiam o ar quente e seco com o seu perfume. Maria, sentada, tinha as mãos cruzadas no regaço adorável, com seu perfil delicadamente tranquilo. Lucano começou a falar. Disse-lhe de sua longa amargura, depois de sua longa busca. Contou-lhe as histórias de Jesus que ouvira e falou de sua visita a Tiago e João. Ela nem uma só vez lhe dirigiu qualquer pergunta, nem mesmo o interrompeu. Seu perfil adoçava-se com suas visões. A pequena sombra azul aumentou. Uma cabra veio farejar os joelhos de Maria, e os franguinhos alvoroçavam-se em torno de seus pés. Os montes, pálidos à distância, tornaram-se de um castanho dourado, sob um céu também dourado. Então, tendo terminado sua história, Lucano ficou silencioso. Olhava para o perfil de Maria, e ele parecia lhe concentrar as feições de todas as mulheres que amara. Sua mãe, Íris, Rúbria e Sara. A tranquilidade dela invadiu-o e ele sentiu-se repleto de paz. Esqueceu que ali estava uma pobre mulher galileia, a viúva de um pobre carpinteiro. Ela mantinha os tempos em suas mãos imóveis e era rainha entre as mulheres. E outra vez, a modificação misteriosa apareceu, movimentando fluidicamente as feições dela, dando-lhe a um momento um aspecto envelhecido e sofredor, e então, imediatamente, fazendo dela uma jovem, uma virgem, um ser puro e intocado. Queres saber a meu respeito? Disse ela muito docemente, e sobre meu filho. Eu te direi, mas primeiro deves refrescar-te, acrescentou em tom maternal. Levantou-se, caminhou até os vinhedos e apanhou um cacho de uvas e trouxe-o a Lucano. Eram uvas grandes e redondas, ambarinas, com riscos vermelhos e roxos, reluzentes, como pedras preciosas. Ele as tomou da mão dela e começou a comê-las. O suco era tépido e doce, e sua sede acalmou-se. Olhou com gratidão para Maria. Era como se, com aquelas frutas, ela lhe tivesse dado vida. E Maria sentou-se, sorrindo-lhe, o rosto luminoso dentro da sombra. Começou a falar, e todo o ar ardente em derredor encheu-se com sua voz delicada e musical. Falou de sua velha prima Isabel, cujo esposo era Zacarias, um sacerdote. Não tinham filhos, o que para eles era muito doloroso. Viviam numa cidade pequena da Judéia
e gostavam muitíssimo da jovem Maria, que tinha apenas 14 anos e que os visitava com frequência, quando a caminho de Jerusalém para os grandes dias santificados. E eles a acompanhavam, e a seus pais, pelo resto da viagem. Sempre com seus pais vinha seu noivo, José, um carpinteiro, homem bom e amistoso. Um dia, enquanto Zacarias oficiava como sacerdote no templo de sua pequena cidade, um anjo apareceu diante dele, junto do altar, onde o velho queimava incenso sozinho em sua sala sacerdotal. O povo esperava lá fora, rezando àquela hora. Zacarias, vendo o anjo, ficou muitíssimo perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: Perdão. Não temas, Zacarias, pois tua petição foi ouvida, e tua esposa Isabel te dará um filho, a quem chamarás João. Deverás ter alegria e júbilo, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois que ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebidas fortes, e será repleto do Espírito Santo, mesmo desde o ventre materno. Levará de volta ao Senhor muitos dos filhos de Israel, e ele próprio irá ter diante de Deus no espírito e no poder de Elias, a fim de voltar o coração dos pais para seus filhos e dar aos incrédulos a sabedoria dos justos, preparando assim para o Senhor um povo perfeito. Mas Zacarias exclamou em voz alta: Como saberei de tal coisa? Sou velho e minha esposa vai avançada em anos. Bom, vou ficar por aqui. Volto no próximo vídeo para seguirmos. Falei que esse capítulo é muito grande. Nós vamos dividi-lo. Senão, não tem como, né? Os vídeos ficarem... Eu estou me baseando mais ou menos naquele tanto que eu acho que é o ideal. Tá bem? Então é isso. Volto para a gente continuar esse lindo encontro, né? Até lá, então.